devemos fazer. Bom, mas o texto que nós olhamos, ele diz isso: ninguém tem maior amor do que esse de dar a vida, sua própria vida pelos seus amigos. E todo o entorno desse texto, ele vai nos ensinar princípios valiosos sobre amizade. Quando a gente olha, por exemplo, sobre o tempo que Jesus gastava com esses amigos e o tempo que ele gastava com os discípulos, e nenhum evangelho fala tanto sobre isso quanto o Evangelho segundo João, que fala muito das palavras mesmo do próprio Cristo, das coisas que ele ensinou. O Evangelho de João é o evangelho que ele mais fala, né? Ele mostra muito claramente que Jesus gastava tempo com aquelas pessoas. Hoje em dia a gente não vive uma época em que a gente gosta de gastar tempo com as pessoas. A gente gosta de gastar tempo com uma máquina que nos conecta com as pessoas. Mas ainda assim a máquina nos separa das pessoas e maqueia muita coisa, né? A gente está lá, kkkk, hahaha, rostinho feliz, mas não, a gente está assim atrás do computador. Mas você está sorrindo, né? No computador, mas você não está sorrindo de verdade. Você está mandando um abraço, mas no fundo você está, enfim, está longe daquilo. Nós vivemos atrás de uma máscara, nós vivemos atrás de alguma coisa que não é o verdadeiro, não é? Eu não estou nem falando da foto que você coloca no seu perfil, que não tem nada a ver com você. Não é nem isso. Nossa, mas que eu conheço de gente. Vocês me expressam esse nossa, porque é uma expressão do interior de São Paulo, tá? Mas quanto que eu conheço de gente que às vezes eu vou para um lugar ou outro pregar, eu sou seu amigo lá do Facebook. É mesmo, né? Aquele amigo, tal, me fala o nome, já conversamos, tal. Aí eu começo a lembrar, eu lembro da conversa. Mas a foto do cara não é o cara. A foto é o cara bonito, às vezes o cara tem cabelo, é outra coisa, né? Então a gente sabe até nisso, mas não é nem disso que eu estou falando, daquela melhor foto da vida que você tirou e colocou lá, que não testemunha da verdade de quem você é, mas eu estou falando do coração mesmo, daquelas relações que não vão muito longe através das mídias sociais. Jesus então gastava tempo com essas pessoas, Jesus falava com eles, Jesus também ouvia eles. Se nós queremos construir amizades de valor, nós precisamos aprender com Jesus. Em muitas ocasiões, Jesus ouvia os seus discípulos falarem, ele elogiava, ele corrigia, mas ele só o fazia porque ele ouvia. Uma amizade não é feita apenas de você falar, contar suas histórias, contar suas experiências. Aí a pessoa fala, olha, aconteceu isso. Ah, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Aí a pessoa ela fala, olha, mas eu consegui essa bênção. Aí você já conta 3 bênçãos que você recebeu. Vocês conhecem gente assim? Ué, essa é só do interior de São Paulo que tem. Né? Você não pode contar que você quebrou o braço, que ele quebrou a coluna. Né? Que você está com uma dor de cabeça, ele tem um tumor no cérebro. É sempre assim. Né? Ou se você começou a namorar, ele já... Né? Aí ele fala que ele conhece. Enfim. Jesus, ele ouvia, ele dava atenção. A gente vê que Jesus chorava com seus amigos. E ele é um exemplo para nós. Toma cuidado para não ficar pensando, poxa, mas ninguém chora comigo. Jesus não é um exemplo do que você deve esperar dos outros. Jesus é um exemplo do que você deve ser. Porque às vezes quando a gente pensa em amizade, essa é outra coisa que o diabo faz no nosso coração e na nossa mente. Ah, ele está falando ali que amigo é aquele que chora, né? Eu não tenho nenhum amigo aqui. Nenhum. Né? Porque ninguém chorou quando aconteceu isso comigo. Mas e você? Com quem que você chorou? Né? Como aquelas pessoas, um tempo atrás um senhor, ele falou isso para mim, olha pastor, eu tive doente aqui esse 1 ano e 2 meses, doente, sem poder ir para a igreja e tal, e olha pastor, eu fiquei com tanta raiva de muita gente ali da igreja que nunca veio me visitar, nunca fez um telefonema, nunca isso, nunca aquilo, mas agora o senhor falando, eu fui lá visitar ele num dos dias, né? Realmente pastor, eu nunca visitei ninguém quando alguém ficava doente também, eu nunca liguei para ninguém quando as pessoas ficavam doentes. Eu não tenho que reclamar de ninguém porque eu sou como todo mundo é. Ninguém me ligou porque eles são que nem eu. Caiu a ficha naquele senhor. Então, ali ele entendeu de que quando nós falamos de amizade, ou de companheirismo, a gente não tem que pensar nos outros, a gente tem que pensar na gente. Jesus chorava com os seus amigos. Ele chorou pelo menos 2 vezes na Bíblia. Quando Lázaro morreu e quando ele chega em Jerusalém e vê aquelas pessoas perdidas ali, ele chora. E as pessoas vêm e isso fica registrado. Mas especialmente o texto de Lázaro, que mostra a intimidade e o carinho que ele tinha por aquela família. Você tem essa capacidade também de sentir a dor do outro, de se importar com o outro. Não pensa no outro, pensa em você, porque é nisso que Deus quer te tornar. Deus quer fazer de você um amigo, uma amiga de valor para outra pessoa. Você ser uma amiga ou um amigo de valor
atrairá ou fará com que outras pessoas também te retribuam com a mesma amizade. Mas não espere que as pessoas vão fazer isso por você, porque não é isso que o nosso mestre nos ensinou. Hoje as pessoas são desse jeito, elas esperam, ao invés de fazerem, elas esperam que façam. Né? Jesus, ele se alegrava diante da alegria de alguém que acabava de ser curado, que acabava de ser perdoado. Jesus nunca esperou nada dessas pessoas, nem mesmo ser lembrado. Ele nem mesmo buscou... Olha só, quando Jesus estava na cruz, quantas pessoas que ele curou estavam ali com ele? Quando Jesus estava ali na cruz, quantas pessoas que ele alimentou estavam ali com ele? Quantos apóstolos estavam ali com ele? Ele que fez e fez e fez, na hora de morrer ficou sozinho. Estava João ali, estava Maria, mãe dele, estava Maria Madalena, e talvez mais um ou outro discípulo, mas não apóstolo. Abandonado, com sede e ninguém para lhe oferecer água. Jesus morreu com sede, sozinho, sem amigos do lado dele. Mas ainda assim, nas últimas palavras dele, ele estava pronto para perdoar. Para dizer, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Aqueles que o crucificavam e que blasfemavam, que tiravam sarro, que xingavam. Porque Jesus estava pronto para fazer, para servir. E nisso a gente encontra um homem de valor, um amigo, porque ele falou que ele era amigo da gente. Ele fez tudo isso porque ele é amigo. Se eu quero ser amigo de alguém, eu tenho que olhar para ele e aprender que eu tenho que ser assim. Eu não posso esperar que o Judiclei seja assim comigo, o Fábio ou qualquer um de vocês. Não, eu não tenho nenhum amigo porque ninguém faz nada por mim. Mas isso não é o que Jesus me ensina. Jesus me ensina que eu tenho que fazer por alguém. Se alguém fizer por mim, glória a Deus. Mas se ninguém fizer, eu tenho que glorificar a Deus através da minha vida. E cultivar amizades de valor. E amizades que sejam para a glória de Deus. Mas hoje quem faz isso? Ao invés disso, as pessoas esperam. A maioria dos cristãos e a maioria das pessoas não cristãs, ao invés de irem, elas esperam que venham. Ao invés de ligarem, elas esperam que liguem. Ao invés de convidarem, elas esperam que sejam convidadas. A gente não aprende isso com Jesus. Hoje o discurso que mais a gente ouve é: hoje não existe igreja boa, né? Não tem igreja boa, né? Hoje ninguém se preocupa com ninguém. A igreja está cheia de hipócritas. As igrejas, né, por aí. Pessoas que dizem amar umas às outras, mas quando a gente precisa realmente um do outro, nunca encontramos ninguém. E por aí vai, as desculpas que muitos dão. Será que é correto a gente sempre esperar que o outro faça alguma coisa por nós? Será que é correto a gente sempre esperar que os outros se lembrem? Eu fiz aniversário e ninguém me ligou. Só uns 2, 3 colocaram lá no Face. Parabéns. Mas ninguém me ligou, ninguém me... Aí você procura aquela pessoa que você fala que é amiga, aí ela nem deu parabéns no Face para você. Aí você fica com raiva. Aí você fala, no dia do aniversário eu também não vou escrever. Aí já nasce aquela raiz de amargura. Não estou falando nada, né? Não é assim? Meus irmãos, por que disso? Porque hoje as pessoas não olham para Cristo como um exemplo de um amigo de valor que nos ensina como cultivar amizades de valor. Numa amizade de valor, a gente não espera que as pessoas façam, a gente faz. A gente é, como muitos hoje dizem, na palavra moderna, proativo. A gente dá o passo antes que o outro dê. A gente pensa, a gente age, a gente está disposto a fazer antes que os outros façam. Biblicamente, a gente não vê o nosso Senhor esperando. O exemplo dele é que a gente deve seguir. Então, ligue para as pessoas, visite pessoas, faça amigos, se importe. Você chega aqui, você vê alguém que está sozinho, vai e faça amizade. Ah, mas ninguém fez isso comigo. Mas o fato de ninguém ter feito com você não tira de você a responsabilidade de você fazer. Porque Jesus nos deu o exemplo para que nós seguíssemos o exemplo. Ele veio e nos chamou para que fôssemos seus seguidores. Ele é o nosso mestre e somos seus discípulos. E é com ele que nós aprendemos. Se na igreja tem um monte de gente, nas igrejas aí, são várias igrejas aqui, né? Lá na sua igreja não tem ninguém que faz isso, ninguém se importa com você. Mas não é essa pessoa que você tem que seguir. Você não segue o João, a Maria, ou seja lá quem for, que nunca se lembrou. Não é eles que você segue. Se você segue o João e a Maria, que nunca se lembrou de você, então não lembra deles também. Mas você segue a Cristo Jesus.
E Jesus se lembra de você. Jesus vai até você, mesmo quando você o negligencia, quando você o abandona, quando você o trai. Ele se lembra, ele te ama, está pronto para te perdoar. É a ele que você e eu seguimos. Ele é o nosso exemplo. Quando nós o vemos se relacionando com os discípulos dessa maneira, como aqui em João 15, esse é o exemplo que nós devemos pôr em prática. Ele disse: nenhum de vocês me escolheram. Não foram vocês que vieram me escolher para ser amigos. Eu vos escolhi a vós e vos designei. E aí ele explica outras coisas, e é óbvio que isso tem várias implicações, e, enfim, a exposição desse texto, enfim, daria para realizar aqui horas, só explicando essa questão do que significa que ele nos escolheu. Mas até nessa expressão, a gente percebe que é ele quem faz, ele não espera que seja feito. Até porque nesse ponto a gente nem poderia fazer nada realmente. Mas no que diz respeito à amizade, você pode fazer, dar o passo, ir atrás. Se você não tem amigos e você deseja ter, uma das coisas que você deve fazer para poder ter no futuro amizades de valor é orar por essas pessoas. Orar para que Deus te traga amigos assim. Se você ainda não os tem, ore. Qual é o exemplo que a gente tem? Jesus, mais uma vez. Antes dele escolher os 12 apóstolos, o que ele fez? Ele passou uma madrugada inteira orando por esses homens. Uma madrugada inteira, segundo os evangelhos. Orando. E depois de orar uma noite inteira, ele saiu e escolheu aqueles que o seguiriam. Meus irmãos, e mesmo assim, não deu totalmente certo. Porque teve um traíra lá no meio. Não é? Mesmo você orando pelos seus amigos, mesmo você fazendo tudo isso em temor ao Senhor, se doando por eles, pode ser que aconteça que um ou outro pise na bola e te traia, mesmo dando beijinho, mandando smile para você no Facebook. Mas por trás está falando mal de você, querendo te apunhalar, querendo fazer um monte de coisa ruim contra você. Não tinha o Judas Iscariotes ali nos 12? Dando beijo em Jesus, cuidando do dinheiro dos 12? Ele era o tesoureiro do grupo, cuidava do dinheiro do grupo, que vinha de várias fontes ali que sustentavam o ministério apostólico e o ministério de Cristo. E ele foi capaz de fazer o que fez, negando e traindo o nosso Senhor. Só ele? A gente sabe que não. Teve um lá que falou assim: ó, Senhor, negócio é o seguinte, esse negócio de você morrer, tira isso da cabeça. Tira isso da cabeça. Como é que você vai morrer, vai deixar a gente? Jesus virou para ele e falou: arreda-te de mim, Satanás. Falou para Pedro, né? Aí, uma outra ocasião, o mesmo Pedro falou assim: Senhor, para onde você for, eu vou também. Se o Senhor for para a cruz, eu vou também. Você já viu aquela senhora que perdeu o marido? Aí, na hora de enterrar, me leva junto, sabe? Me enterra. Você já viu essa cena? Já viu um monte. Pastor faz muito enterro, no funeral, de vez em quando vê umas coisas meio estranhas assim, né? Se joga na cova, né? Aí depois pede, pelo amor de Deus, para tirar de lá. Mas não pediu para ir junto? O que agora está pedindo para estar aí? Mas tudo bem. Umas histórias que de vez em quando a gente encontra por aí. Pedro falou isso para Jesus: se o senhor for para a cruz, eu vou também. Aí Jesus falou para Pedro: olha, Pedro, essa noite ainda, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro negou que ia negar. Mas naquela noite Jesus foi traído por Judas Iscariotes, foi levado preso, Pedro seguiu de longe, e numa distância, talvez aqui até na rua, ou daqui até na calçada do lado da rua, Jesus estava lá levando uma surra. Jesus estava do lado de lá naquela madrugada de quinta para sexta-feira, da Páscoa da morte. Pedro estava ali se esquentando, porque estava frio, era fria aquela madrugada. E ali, por 3 vezes, pessoas dizem que ele tinha relação com Jesus e ele nega. Não, nunca conheci. Você está louca, mulher? Eu nunca ouvi falar desse homem, mas o seu sotaque te entrega. Você parece do interior de São Paulo. Você fala que nem um galileu. Seu sotaque está te entregando. Você é um deles. Você está louca? E aí o galo canta. Como é que pode esse homem que foi tão amado, tratado com tanto carinho e amizade por Cristo, negar a Cristo? Se ele foi capaz de ser traído, você também pode ser. O que você vai fazer? Exclui do Facebook, bloqueia, né? Apaga o número do celular para não ter mais no WhatsApp. Né? É isso que você faz? O que Jesus fez? É ele que você tem que seguir. Pedro foi chorar amargamente porque Jesus olhou com compaixão. E depois da ressurreição, a quem Jesus procurou? Jesus procurou a Pedro. Jesus fala com Pedro.
Jesus ama Pedro. Você está disposto a isso também? Ele é o nosso exemplo. Se queremos construir amizades de valor, o nosso coração sempre deve estar pronto a perdoar, a amar e também a pedir perdão, como Pedro fez quando pisamos na bola e erramos. Certamente você conseguirá ser um bom amigo para alguém e encontrará bons amigos também se você seguir o exemplo de Jesus. Mas Jesus